Boa noite a todos. Hoje eu trouxe uma história do livro Endereço Certo, do Richard Simonetti, que se chama Pílulas. Vinham de várias fontes, impressas em retalhos de papel, veiculando temas espíritas. Eram as famosas mensagens. Heloísa costumava oferecê-la aos doentes de um leprosário que visitava mensalmente. Guardava, porém, suas dúvidas. Haveria proveito real nesse trabalho? Alguma repercussão naqueles infelizes segregados da sociedade? Pensava nisso particularmente quando as oferecia a um doente relativamente jovem, mas já marcado dolorosamente pela hanseníase. Nariz deformado, dedos atrofiados e extensas lesões na pele. Não era de conversar. Pouco sabia dele, além do fato de estar praticamente abandonado pela família, o que não era novidade. Costumava acontecer com grande parte das vítimas do terrível mal. Distinguia-o o uso permanente de um chapéu de feltro, com abas largas, curiosamente dobradas para baixo, como se tentasse esconder parte de sua ruína física. Habituou-se a identificá-lo como o moço do chapéu. Ele recebia as mensagens, invariavelmente colocava no bolso do pijama, limitando-se a dizer: "Obrigado, lerei depois." "Lerá mesmo?" perguntava-se a visitante. Acreditava que não, mas continuava a entregar-lhe as papeletas, repetindo-se o gesto e as promessas. "Lerei depois." Passou o tempo. Heloísa, chamada a outros afazeres, deixou de ir ao hospital. Perdeu o contato com o moço do chapéu. No desdobrar dos anos, continuou envolvida na distribuição das mensagens, em outros setores, mas sempre com as suas dúvidas. Certa feita, participava de uma reunião espírita, quando, pela vidência mediúnica, apresentou-se um espírito de aparência jovem e sorridente que lhe perguntou: "Lembra-se de mim?" Não lhe era estranho, conhecia-o, mas de onde? O visitante pôs um estranho chapéu de abas largas dobradas para baixo. Ah, o moço do chapéu, sem hanseníase e sem tristezas, limpo e feliz. Agradeço a Deus pela oportunidade de meu resgate e a senhora pelas mensagens. Eu as lia constantemente. Foram abençoadas pílulas de estímulo e consolo. Aprendi muito com elas. Desde então, Heloísa deixou de questionar a validade daquele trabalho, desenvolvendo-o com redobrada disposição. Distribuídas à mancheia por abnegados divulgadores, com trânsito livre nos corações sofredores, as mensagens espíritas oferecem inestimáveis benefícios. Com a eficiência dos medicamentos homeopáticos, essas pílulas de sabedoria desenvolvem nos leitores potencialidades inimagináveis de bom ânimo e renovação. Uma boa noite. Nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que possamos harmonizar os nossos pensamentos, para termos como colaboradores os nossos companheiros da espiritualidade, que sempre nos auxiliam, para o estudo do Evangelho e o comentário do nosso amigo, que ele possa ser feliz na sua transmissão, suas ideias, que nós possamos nos prepararmos, fazer alguns segundos de silêncio, vibração e meditação.
E assim, com essa mensagem musical, nós vamos dar a nossa reunião por iniciada, que nós possamos agora ficar bem atentos, abrindo os nossos olhos, para que possamos enxergar melhor as lições do Evangelho no plano espiritual. Que assim seja. Meus companheiros, nós, com muita satisfação que estamos aqui com o Paulo, nosso dedicado companheiro, já é nosso, da nossa casa e também faz parte de outras entidades. Não há necessidade de fazer a apresentação, porque ele já esteve aqui conosco e continuará conosco. Fique à vontade, Paulo. Boa noite. Boa noite. Que alegria. Pelo dia de hoje, eu tinha preparado uns vídeos muito bonitos para trazer para vocês, em referência ao tema do Evangelho que me foi passado. E, diante de alguns fatos que andaram ocorrendo no dia de hoje, eu resolvi não trazer os vídeos para apresentar para vocês hoje. Porque eu falei para o Valentim que hoje eu não vou passar da hora. Certo? Gente, a gente agradece a Deus pela felicidade que a gente tem. Seja pequenininha, seja grandona, a gente fica todos os dias agradecendo. Meu Deus, obrigado por um dia lindo como foi o de hoje. Obrigado pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus amigos. Toda aquela lista que a gente faz de agradecimentos verdadeiros pelo dia que se iniciou e que nós estamos aqui, mais um agradecimento a Deus, a Jesus e a espiritualidade maior. Agora é muito engraçado a gente dizer assim, obrigado, Senhor, pelas coisas infelizes da minha vida. Das coisas infelizes. E quando a gente fala de infelicidade, porque já foi dito já em várias outras reuniões, tudo que nos leva à felicidade. Só para a gente lembrar, para uns é comprar um carro novo, é comprar a sua casa, pelo Minha Casa Minha Vida ou não, conseguir um namorado, uma namorada, dizem as meninas que estão uma dificuldade lascada para arrumar um namorado, que o pouquinho que tem, eles não querem casar mais, de acordo com meu filho, de 15 anos, que diz para mim o seguinte, que isso, pai? Que casar onde? Acabou esse negócio de casamento. Agora a gente vê se dá, se não dá, fica um pouquinho, até onde der. Eu achava que não era assim, achei que eu nunca ia ouvir isso do meu filho. E ouvi. Bom, eu falo para ele ou não falo? Esperei, passou uns dias, surgiu uma oportunidade, e eu falei para ele, principalmente no dia de hoje. Que isso acontece todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, no nosso Brasil e no mundo. Pessoas passando por dificuldades e por provações variadas, gente morrendo a cada minuto. A quantidade de gente que morre por dia é assustadora. Em torno de 40 mil pessoas morrem por dia no mundo. E aí a gente vê morrer uma pessoa querida do nosso lado, a gente entra em desespero. Fica apavorado. Alguns entram em pânico. E aí entra o espírita, né? Normalmente procurado nessas horas. E aí normalmente o consolo é, olha meu amigo, a vida não acabou. A vida continua. E aí a gente faz aquele letrado, que é normal. Mas como dizer isso para uma pessoa que não entende, não compreende e ainda não aceita esta ideia?
que você vai dizer para uma pessoa que a vida inteira cultuou a ideia de que após a morte do corpo, ele morreu? Acabou. Tudo. Então, para quem fica no mundo encarnado, é uma tristeza profunda. E hoje, para minha surpresa, eu ligo a televisão e vejo lá o noticiário, que todo mundo já deve estar cansado de ver, porque aí a imprensa explora isso de uma forma impressionante, do acometimento que teve hoje no Rio de Janeiro, daquela chacina do rapaz que matou vários alunos de uma escola, só não matou mais porque um policial conseguiu deter esse indivíduo, infelizmente, com a morte dele. Quando a gente olha uns casos desse, e pelas gravações amadoras por celular e etc., eu estava vendo na internet agora, no final da tarde, algumas das cenas logo após a situação. O desespero de mães de ver, no caso, uma delas, duas filhas gêmeos, uma morreu e a outra está perigante no hospital. Normalmente esses ferimentos de bala, dependendo do lugar que ele é desferido, você faz o procedimento normal, faz tudo que é possível, mas tem situações que não tem como. Pelo jeito dessa outra irmã, pelo que eu vi, para Deus tudo é possível, e a prova que ela precisa passar é que vai saber o fim disso. Mas as possibilidades médicas é de que ela venha a desencarnar. Uma mesma mãe, um mesmo pai, então vê seus filhos desencarnados numa situação dessa. Aí a gente vê o Evangelho falando o seguinte para nós. O nosso querido o nome francês, Delphine Girardin. É assim, Girardin? Então, o Delphine Girardin, que foi marido na qual a esposa dele foi uma das que auxiliaram um dos precursores do espiritualismo na Europa, depois de Allan Kardec. Ela adotou porque ele morreu cedo, era um escritor, e ele veio depois, através de Allan Kardec, trazer uma mensagem maravilhosa, dizendo para nós o seguinte: a infelicidade real. E ele quer dizer que a infelicidade é maravilhosa. Porque existe o doutor da felicidade, todo mundo conhece ele é de São Paulo, chama Doutor Felicidade. Ele diz que a felicidade é tudo na nossa vida. Que pela felicidade nós podemos curar o nosso corpo, podemos impedir várias coisas no nosso corpo e na nossa alma. Aí, depois ele escrever 3 livros com 5 edições, ele vem reescrever o livro falando que a felicidade, a gente não deve ser totalmente feliz. Porque ele diz que se nós formos felizes totalmente, nós perdemos o senso crítico. Perdemos a capacidade de limite. Porque quando estamos felizes demais, é porque tudo está tão bom. Vocês se lembram da última vez que eu falei com vocês? Que quando está tudo tão bom, primeira coisa que a gente faz? Já começa ansiosamente esperar pelo pior. Né? Ai, meu Deus, o que vai acontecer depois? Está tudo tão bom que alguma coisa está para acontecer. Todo mundo já pensou isso. Ou está pensando agora. E ele vem falar, o Doutor Felicidade, que nós não podemos ser felizes completamente. Porque se nós formos felizes completamente, nós perdemos essa noção
daquilo que nós não devemos fazer no nosso dia a dia. É como o indivíduo que, sem ele ter limites, então ele pula do prédio, ele põe a mão no fogo para se queimar, ele põe a mão na tomada para tomar choque. Então ele faz qualquer coisa, porque não tem nada que o impede. Tá. Então eu vou agora, a partir desse momento, cultivar a doutrina da infelicidade? Lógico que não. O que o Evangelho nos recomenda é que a infelicidade na nossa vida, ela tem um objetivo: de chamar a nossa atenção para o nosso futuro. Que a vida nossa está baseada em um dos pilares da doutrina, que é a vida futura. Que é termos a fé e a crença total de que essa existência após a morte do corpo, a probabilidade e a possibilidade para alguns de que poderemos retornar, e que para nós espíritas, espiritualistas é certo, o retorno através da reencarnação, sem dúvida alguma, para nós que estamos aqui nesse momento, falamos de boca cheia: eu acredito na reencarnação. Sou espírita e acredito na reencarnação. Ótimo. Eu pergunto, numa hora como essa, dessa mãe que está lá, quem deixa de ser espírita? Quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, capaz de ficar calmo, sentir a dor, porque essa dor é necessária, é importante, é o que o Evangelho está nos dizendo, e o que o doutor da felicidade diz para nós também no seu último livro. A importância de que esses momentos infelizes que surgem em nossa vida aconteçam. Mais ou menos em 1980, muitos aqui devem se lembrar, chegou para o mundo, através dos Estados Unidos, a pílula milagrosa, que é o famoso Prozac. Alguns já tomaram, outros tomam, e às vezes alguém pode ser que ainda vai tomar. O Prozac, ele teve uma função espetacular, que ele é um antidepressivo. E por que ele é antidepressivo? Porque ele faz com que a sinapse neuronal, tentar explicar, a sinapse neuronal é o quê? Há uma comunicação entre uma célula e outra, principalmente as células nervosas. E aí, entre uma e outra, essa comunicação precisa de um elementozinho chamado neurotransmissor, que são vários. Dentre eles, uma que se chama serotonina. Essa serotonina é um hormônio neurotransmissor que faz com que o nosso cérebro tenha a sensação do prazer. Então, quando a gente tem prazer, estou feliz, estou maravilhoso, que delícia, né? Por qualquer motivo, dentre eles, uma das formas mais espetaculares de promover o hormônio natural que o nosso próprio organismo produz, que é a serotonina, é o chocolate. Quem não gosta de chocolate? Ninguém. Todo mundo adora, né? Engorda para chuchu. Mas é um dos elementos que mais faz o organismo produzir e liberar a serotonina. Por isso os famosos chocólatras. O indivíduo que é chocolatra, quando deixa de comer chocolate, ele entra em pânico, porque aí é o contrário. O neurotransmissor que é despejado é qual? A noradrenalina, que ela faz o quê? Ela aumenta a potência energética do sistema neurológico. E aí você fica agitado, fica ansioso, e fica sempre com expectativas, como que esperando alguma coisa acontecer, mas não sabe o que é. Isso é cientificamente comprovado. A serotonina foi o grande
e maravilhoso instrumento da medicina para os infelizes. Que houve uma mistura pelas agências nacionais de saúde do mundo inteiro, confundindo a infelicidade com tristeza e a tristeza com depressão. A palavra depressão significa o quê? Deprimir alguma coisa. É fechar alguma coisa em algum lugar. É tornar ela aprisionada de alguma forma. E quando nós estamos deprimidos, significa o quê? Que nós estamos fechando dentro da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, vários dos nossos traumas. A gente fala trauma na medicina e nos centros espíritas a gente chama isso de karma. Karma. Karma, muito. Não karma, é muita karma. Muita karma. Porque na realidade, o karma é isso. Nós transferimos todas as nossas dificuldades de hoje no nosso passado. Ah, mas eu estou assim porque lá no passado foi isso, ou deixou de ser aquilo. Ah, não, olha, eu falei isso, sabe por quê? Porque teve um espírito que falou aqui no meu ouvido que eu tinha que falar isso para você. Tem algumas casas espíritas que você vai tomar a passe, e aí você chega lá, o indivíduo se intitula o maior médium do Brasil, e resolve dizer para o indivíduo coisas. Ó, tem um espírito do teu lado aí, viu? E ele... Aí, ó, o óbvio. Você está infeliz, eu acho. Quem que não tem uma infelicidade, um trauma, uma dificuldade? Olha, eu estou te olhando, esse espírito está me falando que eu acho que você está com um problema de família. Ah! Quem não tem problema de família? E aí começa aquele tal do achismo. Olha, eu acho que você devia procurar um centro espírita, ou então você fazer... E aí começa a dar o receituário para o indivíduo, não é? Bom, não é só o indivíduo que se intitula o maior médium do Brasil. Somos nós que achamos um monte de coisa. Que achamos que a nossa irmã é muito pior do que nós. Mas muito. O meu irmão, vixe, ele é terrível, meu irmão. O meu amigo, aquele que vai lá na minha casa, que eu abraço, que eu beijo, a hora que ele vira as costas... Poxa, aquele meu amigo, hein, Joel? Terrível, Joel. Então, sempre, aquele que convive comigo é o problema e nós somos maravilhosos. Quando é conveniente. Porque normalmente o triste, o melancólico... Não tem jeito, Velantinho, vou ter que falar do melancólico só um pouquinho, pode? É que é o tema da outra reunião. O triste, porque os passos da depressão são essas. A primeira coisa é a contrariedade. Quando você começa a se sentir contrariado demais, já liga o senso crítico. Porque esse é o primeiro passo do indivíduo chegar à depressão. É a pessoa que começa a se sentir contrariado por tudo e por todos. Tudo que todo mundo diz não bate com o que você pensa, nem com o que você acredita. Tudo que as pessoas opinam vai sempre diferente do que você pensa. Você sempre tem uma crítica para fazer sobre o que os outros estão falando. Você vai bater um papo numa roda de amigos ou de amigas, então todo mundo pensa a mesma coisa e você pensa diferente. E aí o que é pior? Junto com a contrariedade vem o outro passo, o melindre. Quando você começar a se sentir melindrado, normalmente o melindroso diz que não é melindroso. Eu, de jeito nenhum, não achei ruim, pode falar tudo. Fala tudo, hein? Você vai falar? Então fala. Agora eu quero saber tintim por tintim. Não é assim que a gente faz?
Bom, então, você pediu, eu vou falar. Aí eu digo, olha, eu acho que você tem um espírito ruim falando umas coisas para você ali, ó. Eu acho isso, eu acho aquilo, você não devia fazer mais isso que você está fazendo. Aí você já vai arregalando o olho, e daí a pouco você não fala nada, alguns. Tem aqueles que dizem assim, eu sou de estupim assim, ó, curtinho. Falou, volta do mesmo jeito. Com a mesma moeda. Tem uns que são espíritas comportados, então a pessoa fala e o indivíduo guarda, remói. O indivíduo vai embora, até chora. Ou então xinga, ou então dá uma revolta tão impressionante que o indivíduo já começa no terceiro passo para chegar na depressão, que é a tristeza. Ele começa a ficar triste primeiro com o amigo que falou para ele o que ele achava dele. E depois ele começa a ficar triste consigo mesmo. Por que eu não falei, joguei na cara dele tudo que eu pensava? Devia ter respondido para ele na hora. O outro passo, depois da tristeza, é a melancolia. O indivíduo entra em estado de melancolia profunda. E a melancolia é um sentimento muito difícil de ser vencido. Porque ele ainda não é um estado de depressão onde você comprime as situações de desespero e desconforto, mas você começa já a psicossomatizar isso para o seu organismo. Porque a onda de pensamento se torna incessante. Você não para de pensar no mesmo assunto e na mesma coisa. Você se torna fixo num pensamento. E aí, nessa hora da melancolia, é a hora que começa a associação da obsessão. Onde os espíritos desencarnados ou encarnados iniciam um processo da sintonia. Ah, é esse aqui. Adorei aquele indivíduo ali, ó. Ótimo. Pensa igualzinho a mim. E aí ele, o famoso encosto. Encosta e fica lá. Fica esperando para dar o bote. Quando o indivíduo não para de pensar no mesmo assunto, ele começa a entrar com a sua influência. E isso é de encarnado também. Quantas vezes nós aqui influenciamos pessoas a tal ponto que nos tornamos obsessores. Mães que obsediam filhos ou filhas, a ponto de que elas fogem de casa. Antigamente dizia, a menina do fulano lá fugiu de casa, né? O pessoal do meu tempo lembra disso. Hoje ninguém foge de casa, né? Com consentimento. Não, meu filho, vai mesmo, né? Vai mesmo. Então, a pessoa sai daquele círculo de convivência que poderia mudar a vida dela, que poderia encaixar ela novamente nos trilhos. Muito bem. Aí vem o passo mais profundo, que é a depressão. A depressão já é um estado em que a pessoa não consegue mais fugir do seu estado. Porque aí a obsessão já não é uma obsessão de fixação, é uma obsessão sobre a subjugação. Quando nós chegamos a esse ponto, a nossa infelicidade é profunda. E aí, não é recomendado isso. Não é uma infelicidade real. Essa é uma infelicidade que nós temos que correr dela. Nós temos que fugir dessa infelicidade. A infelicidade que ele nos chama e que ele pede que nós possamos fazer em todos os dias da nossa vida, é a infelicidade que nós adquirimos consciência daquilo que nós somos. Eu estou consciente do que eu sou. E não vou fugir 1 milímetro daquilo que eu sou. Não vou fingir mais daqui para diante. Porque nós somos ótimos fingidores, né? A gente finge muito bem. Para os nossos amigos, parentes, colegas, companheiros. A gente finge bem demais que gosta. Abraça e depois critica. Abraça e depois diz coisas que não deveria dizer. A gente finge
falando às vezes, eu disse a verdade para ela, porque eu amo aquela pessoa. Nada, falou foi por vingança. É aquela vingancinha que a gente deixa guardadinho lá dentro, e na hora do vamos ver, a gente pega e fala com toda a força que a gente tem. É a vingança mesmo, que vem de dentro do nosso coração. Nós damos muito valor à tristeza, valorizamos demais ela. A gente adora falar para os outros, hoje eu não estou muito bom não. Como é que está o seu dia, tudo bem? Não estou muito legal. Não estou muito bem. Por que você não está bom hoje? Porque morreu um monte de gente lá no Rio de Janeiro. É justo, não é? Eu fiquei muito chateado. Fiquei consternado e indignado com a situação. De saber o que é pior. Que eu, de certa forma, estou contribuindo para que isso tenha acontecido. Porque o que eu não estou fazendo para que isso não aconteça? O que eu estou inerte? O que eu não estou fazendo a ponto de permitir que daqui a pouco, na porta da minha casa, possa acontecer isso? Então a gente valoriza muito a tristeza, a melancolia, e valoriza ela a esse ponto. De fazer com que a nossa tristeza, a nossa melancolia é muito maior do que a dos outros. Até nisso a gente é vaidoso. Não, a minha melancolia é maior do que a sua. Muito maior. A felicidade, ela precisa de limites. E o limite dela é isso. É quando a prova bate na porta da nossa existência. Ou porque morreu alguém que nós gostamos muito, ou porque a saúde chegou de uma forma tão esquisita, tão dolorida, tão maldosa, que ela nos deixa a pensar muitas coisas. Ela faz a gente pensar coisas que a gente nunca pensou quando está muito feliz. Porque quando nós estamos felizes, a gente só pensa em mais felicidade. Então eu não posso ser feliz? É lógico que pode ser feliz. É isso que nós temos que ser. Mas como no Evangelho está escrito que a felicidade não é desse mundo, é de verdade. O Doutor Felicidade coloca lá que a felicidade não pode ser desse mundo, porque senão vai acontecer o seguinte: nós vamos daqui a pouco fazer coisa alguma em lugar nenhum. Nós vamos ficar estáticos, parados, sem fazer nada. Porque está todo mundo tão feliz, que bacana, que maravilha. Uma vez na Mocidade Espírita, chegou um pessoal lá falando sobre a gnose. Tem alguém aqui que conhece a gnose? É uma doutrina filosófica. Muito interessante. Mas algumas pessoas que cultuam essa ideia da gnose, interpretaram ela do jeito deles, aqui na nossa cidade, e começaram a buscar os seus adeptos. Uma das coisas que eles faziam era o seguinte, inclusive eles divulgavam isso para os casais. Casal não faz mais sexo tradicionalmente. Ficam de costas um para o outro, aí coloca o dedinho assim na forma de meditação e ficam fazendo repetindo aquelas palavras de Buda, não é? Aqueles mantras, não é? E aí faz uma ligação espiritual. E é assim que é a atividade sexual dos gnósticos, na época. Bom, na época, muito jovem, não dá nem para admitir uma situação dessa no nosso planeta, porque, afinal de contas, é através da energia sexual que nós nos multiplicamos, até demais, né, tem hora. Agora, a verdade é que o limite, ele existe através da infelicidade, das situações tristes, infelizes que acontecem na nossa vida no dia a dia. Se nós não tivéssemos obstáculos como estas provações que vêm testar a gente de forma nervosa no dia a dia da nossa existência, nós não pensaríamos, não buscaríamos soluções, não viríamos aqui no Centro Espírita para, de certa forma, buscar um conforto, para buscar um aprendizado, uma ideia nova que nos ajude no resto da semana. Porque eu venho aqui toda quinta-feira, porque
É muito bom. Sentir a energia de todo mundo, ouvir palavras que são diferentes daquela que eu cultivo todo dia. Porque se eu ficar preso às minhas ideias, só às minhas ideias, então eu nunca vou crescer. Eu vou ficar sempre pensando a mesma coisa. Então alguém tem que me contestar. Tem que dizer para mim, olha, você está errado. Você tem que tomar novo caminho. Presta atenção no que você está fazendo na sua vida. Olha bem. Alguém tem que nos chamar a atenção. Alguém tem que falar para nós, olha, sai dessa, companheiro. Você vai ficar a vida inteira desse jeito achando que você que é certo. E que você deve ter muitas coisas certas. Mas que não existe nada para ser corrigido. Até quando você vai com isso? Sem dúvida alguma, um dos limites da infelicidade é a alegria. As pessoas, todo mundo aqui já teve esses momentos. Ri, até que chora. Ou chora, chega no final ele transmuta, começa a rir, sem saber por quê. Porque isso é químico. Você chora, chega no momento que o choro é tão grande que o sistema ele se defende e começa a produzir a serotonina. Aí você começa a sentir um prazer. E aí esse prazer te faz começar a sorrir. E ao contrário, a mesma coisa. Libera a noradrenalina e você enche de potência energética e começa a chorar. Porque nós vivemos sempre nos extremos. A gente não chegou ainda a esse equilíbrio. Está um pedido para nós no Evangelho. Então a alegria, ela é deveras importante para a nossa vida. Nós não podemos ficar num lugar sem dizer aos nossos amigos e aos nossos companheiros, pelo menos, bom dia. Obrigado. Me desculpe. Até amanhã ou até a próxima semana. Nossa, você está tão bonita hoje. Nossa, você hoje foi demais. Não é elogiar, porque o elogio ele faz muito mal para a nossa vaidade. Mas você pode contemplar uma pessoa. Você pode louvar a atitude de uma pessoa. Para que ela perceba que aquela atitude é de valor. Mas nós temos um dever fundamental de desenvolver o nosso senso crítico para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Dizendo não quando é não. Não permitindo que o nosso não, quando é nos pedido, eu posso fazer isso? Ou você acha que eu devo fazer isso? Não, não acho. Mas e aí a pessoa quer que o seu não se transforme em sim. Ou ao contrário. Então nós precisamos, para ter esta postura de sim ou de não, saber qual é a nossa postura. E aí eu pergunto para os meus amigos que estão aqui. Todos aqui já pararam para refletir, para pensar? Qual que é a sua vida? Que postura que você tem? Qual é o princípio que você defende? Eu acredito na reencarnação. E o que você faz com esse instrumento? Quantas almas você conseguiu emocionar, acalentar, acalmar? Quantas pessoas que já chegou perto de você triste, desesperada, magoada, ofendida, estressada, mal-humorada? Que atitude que você teve? De devolver para ela na mesma moeda? De falar, ficar quieto, como que o seu silêncio fosse um sim? Com medo de perder o amigo? Mas eu não posso falar nada para o Valentim, porque senão depois ele não me chama mais para fazer palestra aqui. Né? Não, eu tenho que falar para ele, porque se ele for meu amigo, ele não vai chatear. Nós tivemos uma reunião terça-feira, que um colega nosso, o doutor Antônio, ele é infectologista, e ele
nós estávamos comentando sobre essa questão de pessoas que às vezes nos pedem atestado médico, né? Será que dá para você fazer um atestado, ainda mais agora que não pode certos medicamentos, só com retenção, né? Você não pode dar um atestadozinho lá para mim? Aí esse amigo nosso, para mim foi um aprendizado, né? Porque tem uns amigos nossos que pedem às vezes e é difícil para a gente falar não. Aí esse indivíduo falou assim para mim, ó, eu digo assim, eu esclareço o assunto. Você é meu amigo? É. Então se você quer receita, vai no meu consultório. Não te cobro nada, pela amizade. Mas eu vou te atender como eu devo atender qualquer pessoa. E aí eu vou ver se você precisa ou não da receita. Porque nós já vimos casos de pessoas que acabam tomando antibióticos desnecessários e o antibiótico depois se torna comida para os bichos. A hora que você precisa do antibiótico, aí não faz efeito mais. Estamos aí próximos de um surto de meningite, aliás, de conjuntivite. E então eu sugiro aos meus queridos amigos que a melhor forma de se prevenir da conjuntivite, que vai trazer muita infelicidade para vocês, porque é muito difícil. Eu estava falando isso com a Joelma e com os meus filhos do caminho, que a meningite, para quem está com o sistema imunológico bom, ela chega, a conjuntivite, ela chega, você tem uns colírios próprios, de acordo com cada conjuntivite, 3 dias a pessoa já está normal. Mas tem pessoas que a conjuntivite sai para fora, para a pálpebra. E torna-se um problema muito grave. E pode até dificultar problemas com a visão. Primeira coisa que a pessoa vai fazer, exercício físico. E ela já me oficializou que 2 vezes por semana nós vamos caminhar lá no polo esportivo. Eu estou com a barriguinha. Exercício físico. Segundo, tomem água. Terceiro, amem. O amor é o melhor remédio para conjuntivite. Para meningite. Para pneumonia. Aí você fala, como amor é? É o amor. Porque o nosso Girardin diz uma coisa que o evangelho desse capítulo todo fala. Que quando a gente ama, e ama muito, indistintamente, com toda a força do nosso coração, o que a gente faz? A gente libera todas essas endorfinas, serotoninas, e o mais importante, o nosso sangue, ele movimenta triplicadamente. Quando ele se movimenta, nós aceleramos o processo da produção de quê? Leucócitos, linfócitos, que são os responsáveis para a defesa do nosso organismo. Nós estando com o nosso sistema imunológico alto, todo mundo aqui vai ficar feliz e não infeliz daqui a uns dias. Porque a tendência é de que isso aconteça. E aí eu digo, nós vamos esperar que a infelicidade chega e bata a porta da nossa casa? Isso é uma coisa simples que eu estou falando para demonstrar o grande. Uma coisa à toa. Mas que a hora que ela entrar na porta da residência de vocês, vocês vão ver o tanto que é difícil lidar com isso. Então, exercício físico, tomar bastante água e amar bastante. Como é que a gente ama? Acorde. Ah, mas eu acordo mal-humorado à beça. Tem gente que já fala assim, sou mal-humorado à beça. Bom, o que é mau humor? Eu já falei isso outra vez. O mau humor é a pessoa que está infeliz consigo mesma. Ela não se encontrou. Tem alguma coisa que está perturbando ela. Então o primeiro passo é ela se encontrar, descobrir qual é o caminho dela e trilhar. E, encerrando, o melhor instrumento do amor é a caridade. Todo mundo aqui tem tio que não vê faz muito tempo? Eu falo isso toda vez, vou repetir. Tem.
Tem alguém que tem um tio que faz tempo que não vê? Um irmão? Um primo? Aquele amigo lá, que nós tiramos foto lá na 5ª série, 8ª série, fomos amigos até os 25 anos de idade, nunca mais eu vi. Tem? Todo mundo tem, não tem? Então essa semana, nós vamos fazer uma caridade. Nós vamos procurar essa pessoa. Ah, mas eu não bato meu santo com ela. Não dá. Já sei que eu vou perder a estribeira com ela. Não, essa é a sua caridade. Não perder a sua estribeira. É se comportar direitinho, falar para ela o que tem que fazer. Está combinado assim? Vamos fazer isso? Todos? Vamos ou não vamos? O tio, amigo, colega ou companheiro, tá? E para os casados ou enamorados, dá um beijinho na tua esposa, no teu marido, tá? E assim por diante. Tá bom? Um abraço para todos e que Deus nos abençoe.